manuscritos bíblicos em hebraico, escreve o nome de Deus em hebraico de forma completa e Yehová. Claro que em português, na língua portuguesa, nós temos Jeová, que é a forma adaptada, traduzida para o nosso idioma. Mas como assim manuscritos antigos em hebraico? Pois é, esse aqui, EVR2 B52, lá do ano 1000, faz parte de uma coleção imensa, uma coleção chamada Arquivos de Firkovitch. Nesse manuscrito, por exemplo, encontramos o nome divino completo, com todas as letras, o tetragrama com as vogais E ou A e Yehová, 516 vezes. Esse manuscrito, muitas vezes as pessoas, talvez até famosas, não conhecem, mas você pode dar uma estudada, pode dar uma pesquisada também. Talvez já tenha ouvido falar nesses, o Códice de Alepo, o Códice de Leningrado. Também nesses manuscritos o nome divino Yehová ocorre grafado muitas vezes. É, e esses manuscritos são importantes porque são a base das nossas Bíblias. Sim, as nossas Bíblias todas usam para o Antigo Testamento, a parte hebraica, esses textos desses manuscritos. E é interessante que agora você pode consultar online. Por exemplo, nós falamos aqui no Códice de Leningrado. Você pode dar uma olhada num manuscrito como esse. Ele está online, é fácil, você digita Leningrad Codex Online. E aí você vai acessar, se quiser, aqui na archive.org, por exemplo, você vai ver o nome divino escrito de forma completa em vários lugares, né? Aqui a gente está, por exemplo, no livro de Provérbios. Aqui em cima, ó, desse lado, a gente já vê o nome divino, o Me e Yehová. Aqui tem uma preposição antes, mas está lá de forma completa. Eu vou dar um zoom, ó. Olha aqui, ó. Vendo? Tem um tetragrama com as vogais E, O e A. E Yehová. E assim ocorre em outros pontos, como a gente falou aqui, já printamos em 313 textos o nome divino escrito de forma completa e tivemos também uma grata surpresa. Pesquisando mais neste manuscrito, vimos aqui, ó, Me, tem os dois pontinhos aqui embaixo, e Yehová. Então está completo aqui o nome divino, Me e Yehová, uma preposição, no caso, de Jeová ou a Jeová, tá? É claro que outras Bíblias você também pode conferir online. E uma dessas Bíblias que a gente tem apontado aqui é a Bíblia de Ginsburg, uma Bíblia hebraica completa que, para quem tem curiosidade e deseja estudar, pode acessar e baixar online. Mas, voltando lá para os manuscritos, hein? Alguém poderia dizer, olha, gente famosa nunca fala nesses manuscritos aí, é VR2, B52. Será que não é fraudulento? Será que não é coisa mal feita? Na verdade, não. A Biblioteca Nacional de Israel ainda disponibiliza para quem quiser visualizar exatamente esse manuscrito, para que a pessoa possa ver, ler o Pentateuco. Se você desejar pesquisar, eu vou deixar o link na descrição. Agora, nós fizemos também uma pesquisa printando cada um desses, nesse manuscrito EVR2, B52, as ocorrências do nome de Deus, quando é o tetragrama e com as vogais completas, e também, às vezes, com as preposições que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Olha, aqui só aqui você observa, ó, Lá e Yehová também escrito o nome divino de forma completa. Esse outro print também. Se a gente prossegue novamente, Lá e Yehová, para Jeová ou a Jeová, né? Nós temos agora aqui, ó, Yehová. E temos muitas ocorrências. Esse manuscrito ele não é completo, tá? Ele é apenas fragmento, contém o Pentateuco, e, surpreendentemente, ele traz o nome divino grafado de forma completa muitas e muitas vezes. Tanto que o que nós conseguimos catalogar foi aqui mais de 500 vezes que esse manuscrito traz a forma Yehová de maneira completa, o nome divino escrito de forma completa, com todas as consoantes e todas as vogais, tudo bem? Mas será que é só esse manuscrito que traz o nome divino de forma completa? Já vamos falar também sobre isso. Então, pessoal,
Você já ouviu a palavra tetragrama? São 4 letras, geralmente se usa para o nome divino, as 4 consoantes. Os israelitas sempre falaram as vogais, agora eles demoraram um tempo para escrever as vogais. A partir do sexto século, os escribas, chamados maçoretas, colocaram as vogais E, O e A, e Jeová. Então, no que a gente tem disponível no texto hebraico, temos o nome divino Jeová. Mas, a partir de cerca de 1500 depois de Cristo, as pessoas começaram a levantar dúvidas. Olha, os judeus só falam a palavra Adonai, Adonai, Senhor. Será que eles não misturaram, não, essas vogais aí com o tetragrama? Esse raciocínio, na verdade, não se sustenta nem dentro da estrutura da língua hebraica, nem na tradição bíblica, porque lá em Apocalipse, Jeová Deus, ele se revela plenamente, dizendo que aquele que era, que é e que será. Virraiá, Rahuvé e Irrié. Isso a língua hebraica. Para quem às vezes segue o texto grego, vê lá a tradução Ve e Avô. Mas, de qualquer modo, para não dizer que eu estou aqui citando palavras sem fundamento, se você buscar aí na internet o arquivo Hebrew Gaster 1616, você vai ver aqui em Apocalipse 1:8, Ve Hashem, Anihu, Ve, e aqui é o Hashem, que quer dizer o nome divino, o nome de Deus. Em hebraico, essa expressão Hashem quer dizer o nome de Deus, tá? Aqui seria a citação do nome de Deus, que a gente já está sabendo, que é Jeová, e que nós, testemunhas de Jeová, em português colocamos Jeová apropriadamente com toda a base. Isso é Novo Testamento? É, mas está citando aqui o nome de Deus. E aqui no finalzinho, ó, você vê as palavras, ó, Hayá, Ha, Hayá, Ve, Rové e Ve, Irié. Tá vendo? Isso aqui é hebraico, é uma versão em hebraico, com muita autenticidade. Tem vários pesquisadores aí pesquisando esse texto hebraico, tá? E dizem que ele é muito autêntico. Tudo bem? Então, Deus ele se revela como eterno, aquele que é, que era e que será. E é exatamente dessas 3 palavras que vêm as letras que compõem o nome divino, tanto as consoantes como as vogais. Ie, você vê aqui, depois Rov, depois A. Iehová é a revelação do nome eterno, do Deus que é poderoso, que está presente, que está atuando com suas promessas para cumprir as suas promessas e que também pode nos ajudar a ser pessoas melhores, né? Enfrentar os nossos desafios e, com certeza, junto com Jesus Cristo, vai trazer um mundo melhor. O nome dele, dentro da estrutura do hebraico, Yehová, em português, naturalmente, Jeová. O português não é substituto do hebraico e o hebraico também não pode suplantar ou desqualificar a língua portuguesa, porque Deus aceita a adoração em todas as línguas. Bom, isso aqui praticamente a gente já sabe, né? Mas algumas pessoas mais criteriosas ficam se perguntando: olha, não dizem que ali na gramática aconteceu um fenômeno que misturou as vogais de Adonai com o nome divino? Aí eu expliquei para vocês que assim, o tetragrama, ele é um substantivo, ele não poderia ter essas vogais do nome Adonai misturadas com o nome divino, não. Porque se isso acontecesse, seria A ou A, as vogais de Adonai. E como é que o nome divino nas vogais são E ou A? Já tem uma diferença aí. Mas alguém vai dizer, a letra A, que é um Shiva composto, houve um fenômeno, volatilizou e se tornou uma letra E, um Shiva simples. De Shiva composto passou para Shiva simples. Pronto, foi isso que aconteceu. Mas aqui nós temos semivogais. Semivogais no hebraico, elas não podem acontecer essa transformação assim, tá? Então, isso aqui é inviável fonologicamente pelas regras da gramática. Será que haveria, então, algum motivo que justificaria? Porque alguns ficaram duvidosos, né? E até hoje tem literatura, tem bíblias que colocam essa dúvida também. Não temos muita certeza, parece que foi feita uma mistura mesmo com as letras de Adonai. Bom, alguns até chegam a dizer, olha, sabe por que aconteceu essa mudança aqui? Ó? As vogais de Adonai mesmo. Alguns falam assim. Aqui era a letrinha A, o Shiva composto ou Ratef Patá. Mas aqui debaixo do iode, essa letra não pode ficar. Não pode existir no hebraico iode com Ratef Patá. Era isso que muitos diziam. Mas no próprio texto bíblico, lá no Códice de Leningrado, a gente encontra no Salmo 144:15 uma palavra iode com esse Shiva composto, sim, com Ratef Patá. Então pode acontecer sim. Mas fora da Bíblia, a gente também encontra, ó, nesses 3 lugares aqui na literatura, sim, exemplos raros, é claro, mas que ocorrem sim,
a letra iod com Ratef Patá. Então, alguns que achavam que não podia, talvez queiram se atualizar, queiram investir mais nos estudos. Inclusive, alguns dizem até que essa letra só poderia acontecer com 5 letras feitas na garganta, as guturais. Mas nós encontramos muito mais do que isso. Nós encontramos em 22 letras do alfabeto hebraico. Então, é preciso a gente verificar melhor essas informações. Agora, será que existiria alguma situação que justificaria, aqui no caso do nome divino, se tivesse alguma coisa aqui antes, uma preposição, por exemplo, será que alteraria, então, para as vogais de Adonai? Vamos dar uma olhada no que os manuscritos podem nos ajudar nesse sentido? Vamos lá? Olha só. A ideia que as pessoas têm é que haveria algum tipo de vogal diferenciada. Mas nós aqui esclarecemos que as vogais do nome divino Yehová, elas são legítimas. Mas alguém talvez pergunte, se tivesse uma preposição antes, uma letra L aqui, um lá, ou se fosse uma letra V, um vav, vá, ou mesmo um beit, ba, ou ainda um meme, me ou ma, enfim. Se tivesse algo aqui antes, será que alteraria então a pronúncia do nome divino, dando espaço para misturar com as vogais de Adonai? Vários gramáticos ao longo do tempo disseram que sim, outros hebraístas dizem que não. Então, vamos dar uma olhada mais de perto nesse ponto. É que o seguinte, pessoal, eu coloquei aqui separadinho para você entender, porque na língua portuguesa parece que está tudo certo. Mas, na verdade, quando se escreve assim no hebraico, está faltando uma vogal, aqui está faltando uma vogal aqui também, e aqui também. E essas escritas ocorrem nos manuscritos? Sim, ocorrem. Você está vendo aqui embaixo, ó, essas letras em preto aqui é diretamente do manuscrito. Essas eu peguei do Códice Leningrado. Está escrito aqui com L, lá, aqui esse traço é um A. Depois começa aqui o nome divino, mas está faltando uma letrinha aqui embaixo. Seria a letrinha, a semivogal E. Aqui também, ó, está faltando a semivogal E. E aqui também está faltando a semivogal E. Então, aqui está com a preposição lá, aqui vá e aqui bá. Alguns ficaram na dúvida. Olha, parece muitas vezes assim. Então, nesse caso que está faltando essa semivogal E, será que não era aqui o espaço que misturou a letra A de Adonai? Será? Vamos ver aqui, vamos analisar melhor. Essa dúvida, inclusive, era corroborada porque eles viam que, às vezes, o nome lá, Adonai, aparecia, então, com esse espaço. Ó. Quer dizer, aqui embaixo, o escriba não anotava a vogal A. Então, pensava assim, como se fosse um tipo de abreviação, por exemplo, caixa d'água, né? Caixa d'água. Como se abreviasse. Não fosse necessário escrever uma outra letra aqui. Eu estou dando um exemplo em língua portuguesa para quem talvez não entenda do hebraico, essa parte aqui possa associar. Então, aqui quando tem lá, aí é como se aqui já tivesse o A emendado, lá Adonai. Tá? Aqui não houve necessidade de escrever uma vogal aqui embaixo. Por isso que eu botei esse ponto de interrogação, não é porque a escrita está errada, é porque, só para quem está visualizando aqui possa entender, tá bom? Aqui é um L, aqui é um A, um Ratef, e aqui é um sinalzinho, tipo acho que é um meteg, e aí emenda o som, né? Lá Adonai, ok? E aí a dúvida era, olha, se existe essa palavra aqui sem a escrita da letra A, né? Então parece que o mesmo fenômeno se dá lá com o nome de Deus. No momento em que se escreve o nome de Deus e não coloca a vogal E aqui, então poderia ser exatamente o espaço da vogal A, porque fica lá e Ruvá, vai Ruvá, vai Ruvá. Será que não seria a vogal de Adonai? Bom, essa dúvida permaneceu por muito tempo, mas a gente pode dizer que essa dúvida ela não tem base. Mas como assim, né? Porque parece até que a dúvida é legítima, não é? Mas à medida que se estuda os manuscritos, você e eu e muitos especialistas podem ver que na verdade não haveria motivo para pensar desse jeito. Aqui nós temos semivogal e temos semivogal, elas não podem se reduzir e se transformar em outra. Mesmo que tenha preposição como lá, vá, ba ou me, também haveria critérios, né, para haver algum tipo de modificação. E aí, será que houve ou não? Bom, os manuscritos vão nos ajudar a tirar essa dúvida de vez. Vamos dar uma olhada? Veja aqui, ó. A pessoa pensa, então escreve lá Adonai. Ok, não escreveu aqui a vogal aqui embaixo. Mas, dentro do próprio manuscrito, você vai encontrar também lá Adonai, olha só, com a vogal aqui embaixo escrita. Isso está aqui no Códice Leningrado mesmo, tá? Então, talvez se a pessoa tivesse a oportunidade de estudar mais, de examinar mais,
veria que tem as duas formas de escrita, tanto sem a vogal aqui, como com a própria vogal aqui embaixo. Também no caso de Radonim, olha aqui, tá? Você vê que debaixo do Aleph tem a vogal, semivogal, A, Shivá composto, Ratef Patata, está aqui, tudo bem? Então tem as duas formas de escrever. Tá, tudo bem, a gente até pode entender que aqui tem duas maneiras de escrever, tá tranquilo. Certo, e no caso do nome divino, né? Essa ficou a dúvida aí, até mesmo Gesenius e outros até hoje ainda publicam essa dúvida. Mas vamos dar uma olhada. Nós encontramos o nome de uma pessoa que tem na Bíblia, o nome dele é Adonias. E na Bíblia ele está escrito de duas formas, tanto Adonia, você está vendo aqui, ó, termina com re, Adonia, né? Meu Senhor é Yah, quer dizer, uma forma abreviada do nome divino, Yah, que o nome todo é Yehová. E aqui nós temos também Adonial, certo? Outra forma de escrever o nome desse mesmo personagem dentro do mesmo texto. Esse texto aqui ó, é 1 Reis, tá? Você encontra aqui em cima Adonia e também você encontra a forma Adonial, aqui ó, ok? E sim, e o que isso tem a ver com o nome divino? Calma, já vamos ver, olha só. Esse nome desse personagem é um dos poucos que aparece com essa preposição L, a preposição I, aqui a vogal A, lá Adonial, ou lá Adoniar, ou vá Adonia. Tá vendo? Então, isso significa que o nome das pessoas também poderia ser escrito com a vogal aqui embaixo. Tá? Tanto sem a vogal como com a vogal. E no caso do nome de Deus, né? Quando é que a gente vai mostrar, então, algo do nome divino? Vamos lá, olha só. Eu encontrei aqui mesmo, no Códice de Leningrado, já uma preposição me com o ie aqui embaixo, ó. Tá vendo? Aqui tem a vogal embaixo, que é a vogal E. Me, ie, ro. Aqui tem um O aqui em cima e o vá. Me, ie, ro, vá. Está completo. É Provérbios 20 e 24. E é claro que nem muitas pessoas, há um tempo atrás, não tinham acesso a esse códice digitalizado, mas hoje ele está disponível para os estudiosos. E há tempos atrás, como era que se podia fazer? Tanto a consulta nesse mesmo códice, para especialistas, é lógico, como também a Bíblia de Ginsburg, que já estava pronta. A pessoa poderia conferir por lá também. E ela mostra que nesse versículo, sim, está completo. Me e Jeová. Né? Já havia também a Bíblia de Quitel, que poderia ser consultada por equipes, por profissionais. Né? Mas, enfim, você está vendo agora por aqui mesmo que o nome divino poderia ser escrito tanto com a preposição e de forma completa, com todas as vogais. Mas vamos a mais exemplos. A gente estava falando dele, do manuscrito da coleção de Firkovich, o EVR2B52. Olha aqui, ó. Lá, completo, com essa preposição e o nome divino com todas as vogais, lá e Jeová. Então, sim, o nome divino, aqui ao invés de ter uma letra A, teria uma letra E mesmo, uma semivogal E. Um Shivá simples, lá e Jeová. Está no manuscrito, ele é do ano 1050. Olha aí. Lá e Jeová, vai Jeová. Temos mais exemplos. Ba Yehová, Me Yehová. Então, esse manuscrito, ele ajuda os especialistas a entender de vez. Não tem dúvida, o nome divino dentro do hebraico, de forma legítima, é Yehová mesmo. Não tem mistura com as vogais de Adonai. E como eu disse para vocês, esse manuscrito, ele está disponível para consulta, né? Assim como outros também. Vai dizer que é só esse manuscrito da coleção Firkovich? Não, tem o OR 44, 45, que tem essas preposições também, né? Entre outros. Então, um estudioso, hoje em dia, ele tem meios de tirar essa dúvida e não ficar repetindo aí nas obras acadêmicas de que haveria uma mistura com as vogais de Adonai. Porque de 10 anos para cá, com essa digitalização dos manuscritos, já tem base suficiente para a gente se esclarecer. Então, os manuscritos bíblicos hebraicos, eles são muito exatos, são a base das nossas Bíblias, e é possível a gente perceber que o nome divino está lá de forma completa, sem mistura com nenhuma outra palavra. O nome Yehová é o nome divino, que a gente tem acesso nas fontes disponíveis, e que, claro, em língua portuguesa nós podemos falar Jeová, sim, estamos corretos. A gente não desrespeita outras pronúncias, mas às vezes as pessoas que não estudam muito desrespeitam a forma em português Jeová ou Yehová. Infelizmente, as pessoas que estão fazendo isso talvez estejam se afastando do cristianismo verdadeiro, né?
Mas todos nós, é claro, que podemos estudar, nos atualizar e decidir seguir o exemplo de Jesus Cristo, que ama e divulga o nome do seu Pai. Então, Yehová em hebraico, Jeová em português, os manuscritos estão aqui nos ajudando, tá bom? Bom, eu agradeço a atenção de todos vocês que têm interesse nesse assunto. Espero que tenha sido de ajuda. Esse novo conhecimento que eu estou transmitindo aqui, é difícil ter fontes que vão mostrar esses exemplos para vocês. Espero que tenham gostado. Fiquem com as bênçãos de Jeová Deus na vida de cada um de vocês. Um forte abraço e até a próxima.